Boa noite a todos. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, como de hábito, suplicando a Ti, Senhor Jesus, que mais uma vez estejas conosco neste encontro fraterno, representado pelos nossos amigos e benfeitores espirituais, esses companheiros incansáveis, que servem a nossa causa com absoluta dedicação e se utilizam dos nossos parcos recursos para expressar os seus programas, o seu programa de ação aqui na Terra, em especial nesta casa, na nossa Legião Espírita. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade e rogamos possamos transmitir os ensinamentos marcados para a noite de hoje. Em Teu nome, Senhor, em nome dos bons Espíritos, iniciamos assim o nosso encontro doutrinário. E que assim seja. Pois bem, o mês de outubro nos assinala, como nós já bem sabemos, o natalício de Allan Kardec, no dia 3 de outubro de 1804. Mas não vamos hoje nos ater a dados biográficos, já que já são bastante conhecidos. E procuramos trazer, em homenagem a Allan Kardec, em homenagem ao seu trabalho, à sua obra, algumas considerações referentes a pequenos textos que ele nos legou na sua literatura maravilhosa. Eu gostaria de fazer uma breve leitura de um parágrafo que se encontra na internet e que se refere a uma obra muito interessante e talvez desconhecida de muitas pessoas relacionada a Allan Kardec. Os comentários giram em torno da obra O Espiritismo na sua expressão mais simples. Pois bem, talvez muitos se surpreendam, digam, não, nunca vi, não conheço esse título, não sei do que se trata. Pois bem, esta obra teve a sua primeira edição em 1862, portanto, após o lançamento de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Eu vou ler esse parágrafo e fazer alguns comentários para nos situar na matéria da noite de hoje. Então diz assim: com o intuito de popularizar o Espiritismo e tornar mais fácil e ágil a sua divulgação, Allan Kardec, sem prejuízo das obras básicas da doutrina espírita, redigiu uma série de opúsculos e os distribuiu por toda a França, em valores bastante acessíveis à população interessada. Vejam bem, como disse, para alguns, informação nova. Então, no meio do processo da codificação, Allan Kardec se preocupa também com a questão econômica, ou seja, a mensagem dos espíritos deveria ser passada, ser apresentada, ser difundida da melhor forma possível. Ontem, como hoje, o problema do custo sempre acaba impactando na maior ou menor divulgação de uma obra. Isso que hoje falar em literatura espírita não é falar em custos, em valores altos. O livro espírita, principalmente as obras mais básicas, mais populares, mais difundidas, das grandes editoras, nos chega realmente a um custo bem mais baixo do que há alguns anos atrás. Mas já naquela época, Allan Kardec se preocupa com este fator. E, em função disso, cria opúsculos, ou seja, excertos, partes de obras, do seu trabalho, no caso, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, articula nesses opúsculos parcelas destas obras, numa remodelagem, por assim dizer, e passa a distribuí-las por toda a França. Não podemos esquecer que Allan Kardec, na sua missão de codificador, também realiza uma série de viagens
as chamadas viagens espíritas, que também estão consubstanciadas em uma obra. E nessas suas viagens por várias cidades da França, ele vai divulgando a nova doutrina, conhecendo novas pessoas, né? Muitas pessoas estão interessadas em travar contato com o codificador, em expressar as suas dúvidas, enfim, e ele vai estimulando a formação de novos grupos. Mas para que esses estímulos tenham um alcance adequado, segundo a sua concepção e a dos bons espíritos, é preciso que haja essa profunda difusão desses conhecimentos, ao menos basilares. Então ele o faz através destes opúsculos, né? E isso se torna muito interessante, que vai ser praticamente o arcabouço de obras subsequentes, né? Já que teríamos depois a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Pois bem, essa obra, o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é um livreto, é um livro editado pela FEB, né? No caso aqui da própria matéria, né? Então essa obra encerra a tradução integral de 4 deles. Então são praticamente 4 opúsculos reunidos sob este título, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Quais seriam os opúsculos? De próprio nome, o Espiritismo na sua expressão mais simples. O segundo, resumo da lei dos fenômenos espíritas, caráter da revelação espírita e o catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. Como eu disse, talvez para muitos seja uma novidade. Esse resumo da lei dos fenômenos espíritas, o Espiritismo na sua expressão mais simples, seria, se nós pudéssemos traduzi-la, né, em poucas palavras, um apanhado geral de O Livro dos Espíritos, uma síntese de O Livro dos Espíritos. O segundo opúsculo, resumo da lei dos fenômenos espíritas, seria, da mesma forma, um apanhado de O Livro dos Médiuns. O caráter da revelação espírita é algo misto, talvez mais já antecipando as questões morais que seriam abordadas em O Evangelho segundo o Espiritismo. E o último, o catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, reúne as publicações já existentes àquela época, né? As que antecederam, no caso, a codificação espírita, dos mais variados autores, né? Há um resumo, há uma, vamos dizer assim, uma dica, né, do que contém aquelas obras que muito provavelmente Kardec tenha consultado, inclusive, para formatar o próprio processo da codificação. Então, isso tudo, esses 4 opúsculos, foram reunidos sob esse título geral, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Pois bem, desta obra em especial, há um site na internet chamado O Consolador, bastante interessante, que faz um estudo deste livro, né? Um estudo sobre o Espiritismo na sua expressão mais simples, publicado, portanto, em 1862. E ele traz pequenos textos para leitura e meditação, para análise, de assuntos que naturalmente nós já conhecemos. Mas é interessante que todos eles foram extraídos literalmente desta obra e nós selecionamos algumas questões, alguns desses assuntos, para apresentar na noite de hoje como um complemento dessas considerações iniciais. Então, todos os textos, todas as leituras, então, são dessa obra, extraídos desta obra, né? O resumo do ensinamento dos Espíritos contido nessa obra. Uma questão, por exemplo. O egoísmo e o orgulho estão no coração do homem, porque os homens são espíritos que seguiram, desde o princípio, o caminho do mal, e que foram exilados na terra em punição desses mesmos vícios. Aí está ainda seu pecado original, do qual muitos não se despojaram. Abstraindo, né, naturalmente, a linguagem
mais intensa, né? Porque há sempre a necessidade da interpretação, nós vemos aqui uma abordagem do chamado, por exemplo, do chamado pecado original, tão comumente difundido, né? Em várias religiões, né? E de tal forma que insere, e muitos de nós inseriu, principalmente nos nossos antepassados, né? As gerações mais antigas, mais ligadas ao catolicismo, por exemplo, a ideia do pecado original, de que o homem seria pecador desde o seu nascimento. Ou seja, esta ideia que naturalmente foge ao bom senso, numa análise mais profunda, né? Na verdade encontra uma matriz. Qual é a matriz, né? A própria leitura está referindo, né? Foram, né, os homens são espíritos e que foram exilados na terra em punição desses mesmos vícios. Ou seja, há uma clara referência ao processo de exílio de entidades espirituais, dos espíritos, que ocorreu há muitos milhares de anos e que nós conhecemos até de uma forma exaustiva, pelo menos o seu arcabouço, né? Através da obra Os Exilados de Capela, né, que acabou se popularizando. Mas isso já era referido por Allan Kardec. Referindo o quê? Dizendo o quê? Né, que os espíritos, estes que vieram para o nosso planeta, há 6, 7, 8 mil anos atrás, traziam já esse tal de pecado original, que na verdade eram os vícios que impossibilitaram desses mesmos espíritos permanecerem nos seus planetas ou no seu planeta, no seu sistema de origem. Então, a ideia do pecado original está contida no processo da codificação aqui, nesta afirmação. E nós sabemos que a lei do progresso pressupõe a solidariedade dos mundos, ou seja, se necessário deslocar-se os espíritos para outro planeta, há uma solidariedade, ou seja, há uma receptividade, porque faz parte da lei maior. Se as condições do planeta atuais, de moral e as próprias condições físicas não estão conseguindo orientar de forma eficaz uma parcela de espíritos, aqui no caso, né, rebeldes aos conceitos e às ideias de progresso, de bem-estar, de harmonia, então um outro planeta, num outro sistema, não importa qual, que guarde alguma similitude naturalmente, os receberá. E foi isso que aconteceu na Terra, né? O chamado exílio, né? E continua dizendo, pelo Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei de amor e da caridade. Ou seja, esse exílio baseia-se na lei de amor e da caridade, no momento em que se oferta uma nova possibilidade, ainda que num mundo diferente, daqueles espíritos, né, implementarem verdadeiramente o seu progresso. Ainda nessa obra, ainda sobre esse tema, tendo a Terra chegado ao tempo marcado para se tornar uma morada de felicidade e de paz, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem aí para levar a perturbação aos bons. Por isso, deverão desaparecer. Ora, isso é o que mais nós escutamos e comentamos nos últimos anos, né? A chamada transição planetária. Então, a ideia da transição planetária não é uma ideia nova, não é uma ideia de 4, 5 anos, de 10 anos, né? Não, é uma ideia que já está colocada, que já foi posta por Allan Kardec, por exemplo, em 1862, de uma forma expressa nesta obra. Ou seja, é chegado o tempo que a Terra será uma morada de felicidade e de paz. Ora, para que haja felicidade e paz é preciso pelo menos um consenso, né, da grande maioria, de caminhar nessa direção, né?
Por isso, os espíritos encarnados, né, que continuariam a levar a perturbação aos bons, deverão desaparecer. Claro que o termo desaparecer também requer a interpretação, mas deverão ser deslocados, ou seja, desaparecer deste contexto em que estamos vivendo, né, e reaparecer, serem realocados num mundo mais adequado para os seus instintos, para as suas tendências e principalmente para proporcionar-lhes um método, um meio de evolução diferenciado, né? Através, vamos dizer assim, das maiores dificuldades que encontrarão, a fim de que eles efetivamente aceitem o rumo certo. E continua, irão expiar seu endurecimento em mundos menos avançados, onde trabalharão de novo para seu aperfeiçoamento numa série de existências mais infelizes e mais penosas ainda aqui na Terra. Ora, nós sabemos que muitas pessoas estão em excelentes condições no sentido financeiro, né? A habitação, o estudo, a estrutura familiar, enfim, vivem muito bem dentro dos parâmetros materiais do planeta. Ora, se essa vivência tranquila, que lhes impede de passar fome, necessidades, que lhes propiciam a cultura, o lazer e todos esses desdobramentos em função aplicados à família, aos seus entes queridos, se apesar de tudo isso há uma insatisfação interior que os leva a atentar contra o próximo das mais diferentes maneiras, e hoje se fala abertamente, claramente, exaustivamente sobre a corrupção, né? Sobre esses assuntos infelizes e tristes que tiram da saúde, da educação, recursos para proporcionar regalias, extravagâncias. Então nós visualizamos que se essa metodologia, se essa doação, vamos chamar assim, de recursos que propiciam para muitas pessoas a felicidade, né? Que essa tranquilidade econômica, a tranquilidade da saúde, da família próxima, se isso não os auxilia para tornarem-se indivíduos melhores, participativos, aqueles que queiram e façam efetivamente a divisão da sua felicidade com outras pessoas, logo a conclusão que se chega é que é necessário maior penosidade no sistema de provações. Daí esses espíritos deverão, como nós bem sabemos, né, serem recambiados para outras regiões. Mas vejam, mais uma vez eu destaco insistentemente informações que já estavam lá em 1862, antecipando-se aquilo que nós comentamos hoje. E mais, formarão nesses mundos uma nova raça esclarecida, e cuja tarefa será fazer progredir os seres atrasados que os habitam, com a ajuda de seus conhecimentos adquiridos. Vejam, não há uma transmigração, né, que os transforme em seres com menos inteligência, porque não há retrocesso no processo evolutivo. Quando se sabe, é conquista. Quando se tem, permanecerá. Os valores morais permanecem, os valores culturais permanecem. Mas no momento que esses espíritos forem recambiados a outras paragens, chegarão com os seus conhecimentos, ou seja, uma nova raça esclarecida, como aconteceu na Terra, e que nós bem sabemos. Como disse, há 6, 7, 8 mil anos, esses espíritos que chegaram ao nosso planeta, estes exilados, foram os grandes formatadores dos processos tecnológicos que nos legaram essas maravilhas da antiguidade. E não só as chamadas 7 maravilhas, né, porque são escolhas humanas bastante posteriores, né, à chegada deles, mas nós vemos essas maravilhas arquitetônicas, principalmente, em todas as partes do mundo, naturalmente guardando as suas gradações. As maravilhas do conhecimento,
técnicas médicas extremamente complexas, aplicadas há 3, 4, 5 mil anos, cirurgias realizadas há 5 mil anos, vemos os seus indícios nas múmias, nas inscrições, nos aparelhos médicos encontrados nas sepulturas, ou seja, todos esse cientificismo que até pouco tempo ignorávamos, por assim dizer, a sua origem, como que isso surgiu há 5, 6 mil anos e depois se perdeu, inclusive na chamada época negra da humanidade, né, no período das trevas, que muitos denominam a Idade Média, como tudo isso se perdeu e teve que ser praticamente reconstruído. Bom, são outras questões, mas o que importa é saber é que todo este conhecimento que chegou à Terra veio através desses espíritos, culturalmente muito desenvolvidos, avançados, mas cujo espectro moral ainda ficava bastante aquém daquele esperado. Continua ainda essa análise ao afirmar: daí não sairão para um mundo melhor, senão quando tiverem merecimento, e assim por diante, até que atinjam a purificação completa. São os processos. Quando eles tiverem o processo evolutivo já condizente com uma estrutura moral planetária, né, superior, dali serão mais uma vez recambiados para que possam, a partir dessas novas conquistas, prosseguirem no seu processo evolutivo. Se a Terra era para eles um purgatório, esses mundos serão seu inferno, mas um inferno de onde a esperança jamais está banida. Como nós sabemos, né? Todo o conceito que possamos ter de inferno, seja este citado, ou seja, em mundos inferiores ao nosso, onde as dificuldades são maiores, onde as dificuldades materiais são muito mais sensíveis, como nas expressões do inferno que nós utilizamos muitas vezes para descrever as regiões trevosas, as regiões sombrias, subcrostais, ou seja, ligados ao nosso planeta, né? Abaixo da crosta física, todas essas regiões narradas nas diferentes obras, que referem-se aos abismos, enfim, regiões purgatoriais, todas, apesar do seu aspecto, apesar das suas condições negativas, apesar das narrativas que parecem querer nos dizer que não haverá, ou que não há possibilidade de mudança, de alteração, de salvação, vamos dizer assim, todos eles, todas essas regiões, ainda assim, têm na esperança uma porta para que os espíritos consigam sair, para que os espíritos consigam abandonar. E essa porta, naturalmente, é o esforço pessoal, é o reconhecimento das suas dificuldades, as propostas íntimas que cada um fará para uma nova vida. Ao passo, continua a leitura, que a geração proscrita vai desaparecer rapidamente. Uma nova geração se eleva, cujas crenças serão fundadas sobre o espiritismo cristão. Ou seja, essa geração proscrita que vai desaparecer rapidamente. Por que vai desaparecer rapidamente? Porque a vida, o intervalo de uma existência é relativamente curto. Ainda que venhamos a falar em 80 anos, 70 anos, 80 anos, é um tempo muito curto. Ou seja, uma geração inteira desaparecerá em 80 anos, certamente. Provavelmente em menos tempo. E isso muitas vezes libera todo um espaço de opressão que foi formatado em função das práticas desenvolvidas neste período de um século, por exemplo. Isso ocorre em todas as camadas da sociedade. Isso ocorre a partir do núcleo familiar, né, de pessoas cujo pensamento ainda está
preso, acorrentado a ideias do passado, impedindo o progresso da própria família, impondo tradições que já estão completamente deslocadas, né, dos princípios de convivência, dos princípios sociais, até as nações, né, quando uma geração de líderes que pensam da mesma forma, e muitas vezes de uma forma equivocada, egoística, que abandonam a população, que se voltam para o acúmulo da riqueza pessoal, ou seja, desaparecem em uníssono, em conjunto, ou seja, com uma brevidade muito rápida, né? De uma forma muito rápida, né? Ao lado disso, desse desaparecimento que é necessário e que fará com que esses espíritos sejam recambiados para outras regiões, como nós falávamos, destaca esse texto: uma nova geração se eleva, cujas crenças serão fundadas sobre o espiritismo cristão. Aqui Allan Kardec não quer dizer que as pessoas da nova geração, a nova geração será espírita, como opção religiosa, mas terá dentro dos princípios do espiritismo cristão, que nada mais são do que a revivência dos princípios do cristianismo, né, a mola propulsora para a implementação de uma nova política social, de um novo desenvolvimento mundial. Essa é a ideia que se quer passar. Assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral, da qual o Espiritismo marca o evento. E marca, porque ele é o Consolador prometido. Ele vem escancarar estas verdades. Ele vem colocar esta nova visão de mundo. Vem apresentar o passado, mas apresentando também como consequência daquele o futuro, né? A projeção do futuro. Mais uma vez queremos afiançar, né? À época de Allan Kardec, o Espiritismo efetivamente era a religião, talvez a única, que contivesse todas essas ideias e, mais do que tudo, se propusesse a apresentá-las de uma forma simples, que era o que Kardec fazia, não só a partir das suas obras fundamentais, como as que estamos citando, né, na forma de um opúsculo, a fim de que a verdade não ficasse presa aos bolsos mais recheados. Então vejam, concluindo o nosso encontro da noite de hoje, como é importante nós revisitarmos estas obras que deram origem ao arcabouço doutrinário, às obras básicas, né? Muitos estudos Allan Kardec realizou. Se nós pegarmos, por exemplo, Obras Póstumas, que é um livro muito desconhecido, bastante desconhecido, muito pouco citado, nós vamos encontrar ali textos de Allan Kardec, textos esparsos sobre os mais diferentes assuntos que foram enfeixados, que foram reunidos, né? O título Obras Póstumas refere-se exatamente a isso, né? Foi publicado póstumamente, ou seja, após a desencarnação de Allan Kardec, quando pessoas reuniram esses seus textos, que acabaram não sendo publicados na Revista Espírita ou nas suas obras fundamentais, e enfeixaram neste livro que até hoje está aqui, está nas livrarias à disposição dos interessados. É o pensamento de Allan Kardec em torno da doutrina. É uma parte importante do que se chama de kardecismo, que é um termo que normalmente não é utilizado, porque a doutrina é dos espíritos, não é de Allan Kardec. Mas a partir do momento em que Allan Kardec escreve textos de sua lavra, interpretando, né, os ensinamentos dos espíritos, expressando a sua opinião pessoal, colocando as suas observações, nós temos realmente o kardecismo, que ainda é bastante desconhecido de todos nós. Então fica a dica que nós procuremos nessas obras anteriores às fundamentais ou
ou complementares às fundamentais, maiores elucidações sobre os mais diferentes temas. E concluído o nosso encontro, vamos agradecer a Ti, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que recebemos, pelas oportunidades e pelas bênçãos. Que Tu possas continuar nos auxiliando nesse processo, nessa caminhada, nesse processo evolutivo. Que os nossos benfeitores espirituais encontrem em nós, através das vias inspirativas, a forma de nos auxiliar neste processo de condução pessoal e de auxílio às demais pessoas. Em Teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos, encerramos o encontro da noite de hoje. E que assim seja.